queridos leitores e amantes de uma boa teologia, nós estamos de volta aqui no nosso canal e dessa feita eu vou estar apresentando para vocês, fazendo um pequeno review, uma apresentação de uma obra magnífica e especial, lançamento 2024, tá bom? Você não pode perder, então fica conosco aí, mas antes de qualquer assunto, eu te peço que você possa se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar o seu comentário aí, estamos perto de 1000 inscritos, tá bom? Coisas boas tá vindo por aí no novo projeto, então vamos atingir o 1000 inscritos no nosso canal, vamos compartilhar, vamos fazer com que o engajamento do YouTube seja real para este canal e aí sim nós vamos ter coisas boas, tá bom? Então não esqueça, se inscreve no canal, ativa o sininho e também vai lá no nosso Instagram oficial ev.carlosilva e lá vou estar soltando algumas coisas acerca desta obra que eu estou falando hoje para vocês e também de outras coisas interessantes. Estou com um pensamento muito bom sobre o Instagram, tá bom? Então você tem que fazer parte disso, tá certo? Então vamos agora para o nosso review, apresentação. É isso, queridos. O review que eu tenho hoje, a apresentação que eu tenho hoje para fazer para vocês é uma obra extremamente especial, certo? Esse ano 2024 ele começou com um projeto que eu tinha no meu coração, que Deus colocou no meu coração, e esse projeto foi realizado, que é o lançamento de um livro. E mais do que especial, eu estou lançando um livro que tem, eu acredito que assim como foi na mensagem a qual eu ministrei, por onde eu passei, edificou vidas, também esse livro vai estar edificando vidas de uma forma extraordinária. Eu estou falando do meu novo livro, Mais do que um Sacrifício, faz parte de uma série chamada Série Clássicos da Fé, tá bom? Um projeto aí que essa série contenha mais 3 livros, então serão 4 livros dessa série. Posso ser que tenha um pouco mais, mas o objetivo hoje é 4 livros dessa série. Veja que capa linda. Acredito que tá dando para vocês enxergar. Deixa eu colocar mais para cá, assim fica melhor. Olha, veja que capa linda, tá bom? A capa foi feita pela minha irmã, amiga Vitória Ingrid. Vou ver se eu deixo aí o contato dela para vocês que querem, certo? Fazer artes especiais. A Vitória, ela tem um talento muito grande para fazer essa arte, é um design de mão cheia, tá bom? Esse livro é muito especial porque aqui eu tô falando um pouco sobre a questão do sacrifício que Deus pede, né, a Abraão sobre Isaac. E o tema deste livro é sobre qual motivo que Deus fez com que viesse pedir Isaac como um sacrifício. Existe um motivo especial. Então, por essa pergunta que eu fiz ao texto, eu consegui ter a resposta no texto. E essa resposta foi uma mensagem que eu ministrei, certo, aí durante o ano 2023, e eu transformei essa mensagem em um livro. Certo? Não é que eu peguei o vídeo onde eu preguei e escrevi, não. Eu escrevi o livro mesmo de acordo com a mensagem que eu estava ministrando. Esse livro ele é muito especial porque aqui contém pensamentos que eu não pude colocar na pregação, porque a pregação tem tempo limitado, um público limitado. Já um livro não. Um livro você consegue colocar as suas ideias, né? Você consegue elaborar as suas ideias. Então aqui tem uma ideia bem clássica e bem interessante acerca desse sacrifício, certo? É um livro 14x21, material bem interessante, certo? Eu sou um autor independente, então eu mesmo fui lá e fiz todo o lançamento, certo? Tive a ajuda aqui do meu amigo Felipe, certo? Felipe fez a diagramação, a revisão de texto e fez também um prefácio desta obra, tá bom? Tá um livro bastante interessante, bastante bonito. Para ser um livro de um autor independente está bastante bonito, certo? A forma da diagramação ficou da forma que eu pensei, que eu desejei, tomando a fonte bastante agradável, que dá para você ler tranquilamente, certo? Um livro que contém aí 102 páginas de puro conhecimento acerca do patriarca Abraão, mais precisamente sobre o sacrifício de Abraão, certo? Essa obra ela vem com 6 capítulos. No capítulo de número 1 eu falo sobre o início da chamada de Abraão, capítulo 12, né? O tema é esses foram meus primeiros passos. Então eu falo sobre o chamado que Deus faz, a vocação que Deus faz de Abraão no capítulo 12, que tem tudo a ver com o capítulo de número 22, que é o capítulo principal deste livro, tá bom?
é quando Deus coloca Abraão em prova. Então eu vou no mínimo detalhe ali no versículo 2, 3, mínimo detalhe, interpretando dentro da exegese correta aquilo que Deus quis fazer com Abraão. Então o capítulo 12 é o início de tudo, principalmente você precisa ler o capítulo 12 e entender. Então eu falo aqui sobre esses foram meus primeiros passos, né? Como se Abraão estivesse falando, afirmando aquilo tudo que aconteceu. Não é uma narrativa, tá bom? É uma interpretação do texto. E o capítulo 12 é o filho da promessa, que eu falo um pouco sobre a promessa de Abraão. Sara teve dúvida, ela riu da promessa, por isso que o nome do garoto, Isaac, significa riso, porque ela riu. Então eu falo sobre o filho da promessa. Capítulo 3, o grande dia do Senhor na vida de Abraão e Sara, que é o momento a qual Deus faz com que Isaac nasça, que tem ali um momento de cumprimento de promessa, mas também um desenvolvimento, aí no capítulo 15 de Gênesis dá um desenvolvimento até Deus levar Abraão a Moriá. Então é aqui que começa todo o trama da história. Capítulo 4, o grande dia do Senhor, essa é a hora de se separar, é quando Abraão sai de casa. Quando eu disse, Abraão, vai lá e sacrifica Isaac, então ele tem que sair de casa, ele carrega lenha, carrega cutelo. Uma coisa interessante, por que que Abraão carregou lenha de casa até o altar, ou até Moriá? Se Moriá é uma terra que tinha lenha, por que não deixou para tirar lenha lá em Moriá? Então tem um significado do porquê que isso aconteceu, tá bom? Capítulo 5, chegou a hora do sacrifício, Deus, Abraão e Isaac, que é o momento que estão subindo. Então fica só no particular ali, Deus, Abraão e Isaac, é o momento que Isaac conversa com Abraão, pergunta cadê o cordeiro, tem fogo, tem tudo, mas não tem cordeiro, então é um momento crucial. E o capítulo 6 é quando eu trago a reflexão de Hebreus, o escritor aos Hebreus, quando ele fala sobre Abraão sacrificar Isaac, a certeza da ressurreição de Isaac. Então é por isso que isso tudo moveu Abraão até Moriá, porque ele tinha certeza que Deus tinha poder de ressuscitar o garoto. Então Abraão tinha certeza que não iria voltar de mãos vazias, não iria voltar sem Isaac, iria voltar com Isaac, só que ele vai com a certeza de sacrificar. A mesma certeza que ele tem de sacrificar, de entregar, é a mesma certeza que ele tem de receber de volta aquilo que Deus já tinha dado para ele, né? Então, capítulo 6, certeza que Abraão tinha sobre o sacrifício. Então, é uma obra muito, muito interessante. Aqui eu vou ver se eu consigo fazer um clube de leituras com vocês, aí uma vez na semana ler um capítulo, falar um pouco sobre esse capítulo. Estou pensando aí, deixa no comentário se vocês querem, tá bom? A edição em e-book, eu estou ainda tentando ver se eu consigo, mas eu quero sim lançar a versão e-book que vai ser lançado lá na Amazon, se der tudo certo. Se não, outra plataforma aí eu digo para vocês aonde eu vou estar lançando a versão e-book, mas vai ter sim a versão e-book, tá bom? Esse livro está sendo divulgado agora na internet, eu mando para todo o Brasil. Se você quiser, coloca no comentário aí, eu quero, aí eu peço para alguém entrar em contato contigo, então vai lá no meu Instagram, no meu Instagram, e manda um direct dizendo que você quer e tudo, que aí eu converso com você, eu mando a pessoa conversar com você, e aí eu vou estar enviando para a sua casa, para você ser mais do que abençoado. Deixa eu abrir aqui uma parte aqui aleatória, para a gente fazer uma pequena meditação aqui sobre o que eu estou apresentando aqui no texto. Esse aqui é interessante, eu abri, ó. Página 20 aqui do livro. O texto diz que Terá saiu de Ur dos Caldeus e foi em busca de Canaã, porém eles pararam em Harã. Essa parada é bastante debatida acerca do motivo dela. Alguns acreditam que Terá parou naquela cidade por causa das oportunidades que ele poderia ter na sua profissão, já que ele era artesão e fabricador de deuses. Aquela cidade tinha uma cultura idólatra bem centralizada. Outros acreditam que Terá parou naquela cidade porque ela era sua cidade natal. Com isso, ele tinha a presença de familiares e amigos para consolá-lo nesse momento de perda, porque Terá tinha perdido seu filho Arã, né? Flávio Josefo acreditava que Terá saiu de Ur por causa da dor da perda do seu filho. Eu também acredito assim, pois o texto deixa bem claro que a morte aconteceu quando ainda Terá vivia. Isso aqui é interessante. Segundo Rashi, ele vai dizer que essa expressão que o texto, o autor do texto deixa que o Arão morreu quando Terá estava vivo, isso significa que houve uma perca tão grande na vida de Terá, porque não era costume o filho morrer antes do pai,
era costume do filho enterrar o pai. Então essa perca foi tão grande, mas tão grande, que Terá ficou quase depressivo, caiu quase uma depressão grande, e essa depressão fez com que ele viesse a morrer. Então Rashi, ele acreditava nessa interpretação, certo? E Rashi é considerado um dos maiores intérpretes da Torá. Alguns ainda dizem que a Torá, existem duas interpretações da Torá, uma antes do Rashi e uma depois do Rashi, certo? Então ele é bastante conceituado, e eu falo sobre essa questão aqui de Terá, a morte do filho e tal, aqui é no começo de tudo, certo? A outra parte que eu abri aqui, a página 54, é aleatório, não estou escolhendo, é aleatório, tá bom? Sara é mãe de primeira viagem, ela tinha tentado ter um filho com a ajuda de Agar, porém sem sucesso. Agora, depois de alguns anos, Deus resolve abençoar aquela família com um filho. E não é qualquer filho, é o filho da promessa. Porém, parece que o sonho está virando pesadelo. O filho da promessa tem que ser devolvido sem o desejo dos pais. Porque Deus falou com Abraão e não com Sara. A pergunta, por que Deus falou com Abraão e não com Sara? Essa resposta eu vou dar no último capítulo. Ou seja, por que Deus falou com Abraão e não com Sara? Certo? Quando eu leio o texto de Gênesis 22, eu faço 3 perguntas. Primeiro, por que Deus falou com Abraão para salvar Isaac? Certo? A segunda, por que Deus fala com Abraão e não fala com Sara? E a terceira, por que Deus manda Abraão sacrificar Isaac fora de casa? Que o sacrifício poderia ser em qualquer local, assim, no sentido de ter uma comunhão com Deus ali, como Abraão poderia fazer, só levantar um altar e tudo. Mas Deus diz, não, vá para Moriá. Então Deus tem um significado da ida de Abraão até Moriá. Então é em cima dessas 3 perguntas que eu trabalho sobre essa expressão aí, certo? E responder a pergunta, por que Deus falou com Abraão e não com Sara? Porque Sara não tinha a estrutura espiritual para suportar aquele momento de desafio ou de provação, como o texto diz, que Deus colocou Abraão à prova. Então aquele momento de provação. Então muitas das vezes existem pessoas que estão do nosso lado, que é da nossa família, esposa, esposo, filhos, que não tem a mesma estrutura espiritual que nós temos. Então às vezes nós temos que suportar sozinho, calado, certo? Suportar o processo, passar pela provação, para não deixar com que as outras pessoas sofram o processo que só você pode suportar naquele exato momento. Então foi por isso que Deus fala com Abraão e não com Sara, e é por isso que é a primeira e a última vez que o texto mostra Abraão saindo de casa sem a presença de Sara. No capítulo 12 sai Abraão, Sara juntamente com Ló. No capítulo 22 sai só Abraão, Isaac, 2 moços que ele leva para ajudar até o caminho de Moriá, tá bom? Então, se você deseja saber um pouco mais, adquirir esta obra, é só falar comigo aqui no comentário aqui do nosso vídeo no YouTube, ou então mesmo lá no Instagram, você vai no meu direct, certo? Ou então vai lá numa postagem que eu fiz do cartaz, de divulgação e tudo, aí você pode dizer, eu quero que eu entre em contato, ou mando alguém entrar em contato com você, tá bom? Aqui ó, mais do que um sacrifício, não vou estar dizendo o preço, porque pode mudar o preço, certo? Então deixa o preço na hora que você for falar comigo, mas é bem baratinho, vale a pena, você pode estar abençoando aqui este canal, tá bom? Mais do que um sacrifício, um novo lançamento de 2024, sou um autor independente, e eu tenho certeza que esta obra vai edificar muitas vidas, e outras obras seguirão esse mesmo princípio de trabalho aqui, né? Você pergunta, mas Carlos, essa obra fala de quê? Essa obra fala da vida cristã. É uma doutrina cristã, a nossa comunhão, a nossa comunhão com o Senhor e a nossa vida cristã com Ele. Então, é sobre isso que eu estou trabalhando em cima desse tema aqui, desse livro, tá bom? Então, gostou? Ficou conosco? Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixe seu comentário aqui, tá bom? Até o próximo vídeo.